Ei, meus queridos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? Estou morrendo de saudades de vocês. Mas vamos lá? Hoje vamos trabalhar com inequação do primeiro grau com uma incógnita. Mas, qual é a diferença? Bem, anteriormente estávamos trabalhando com equação. Agora a gente vai trabalhar com uma inequação. Ou seja, com uma sentença matemática que possui uma ou mais incógnitas e que apresenta uma desigualdade. Por enquanto, aqui no 7º ano, nós vamos trabalhar com apenas uma incógnita, ok? E lembrando, incógnita é a letra do nosso alfabeto que representa um número desconhecido, ok? Bem, quando trabalhamos com equações em aulas passadas, nós vimos que era uma sentença definida por uma igualdade, enquanto que aqui será definida por uma desigualdade. Mas o que é uma desigualdade? Uma desigualdade, ela vem determinada através do sinal maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, ou até mesmo o diferente, ok? Bem, então, para que a gente possa ter uma inequação, quais seriam as sentenças? X menos 4 é maior do que 10. Ou então, 3y menos 5 menor do que 7. Ou ainda, A sobre 4 menos 3 maior ou igual a 2A menos A sobre 3. Ok? Prestem atenção que foi aquilo que eu acabei de dizer. Nas inequações, as letras representam as incógnitas. Ok? E o sinal da desigualdade separa os dois membros. Como assim? Lembra quando a gente trabalhou com equação? O igual não separava o primeiro membro do segundo membro? Aqui é a mesma coisa. Antes do sinal, nós teremos o primeiro membro. Depois do sinal da desigualdade, nós teremos o segundo membro. Ok? Então, de novo. Antes do sinal da desigualdade, primeiro membro. Depois do sinal da desigualdade, segundo membro. Ok? Mas, vejamos bem. Quando estivermos trabalhando com as inequações, mais do que nunca, o conjunto universo será para a gente fundamental. Eu já disse para vocês que conjunto universo é quem determina com qual conjunto numérico nós vamos trabalhar. Lembram disso? Então, se considerarmos o conjunto universo, os naturais, o que seria dizer x maior do que 3? Ou seja, quais são os números naturais que são maiores do que 3? 4, 5, 6, 7, ótimo. E assim sucessivamente. Será que tem diferença para quando eu tenho x maior ou igual a 3? Claro que sim. Por quê? Porque dessa vez, olha, tá vendo? Aparece a igualdade. Quando aparece a igualdade, significa que inclui o número. Então, quais são os números naturais maiores e iguais a 3? Começa por ele. 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Ok? A mesma coisa a gente vai verificar se fosse menor. Então, x menor do que 5. Ou seja, quais são os números naturais menores do que 5? 4, 3, 2, 1 e 0. Ótimo. Faria diferença se tivéssemos x menor ou igual a 5? Claro que sim. Por quê? Porque se tem o igual, significa que o número faz parte. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Ok? Deu para entender? Então, precisamos verificar, porque quando há igualdade, significa que o número faz parte do conjunto. Se não tem igualdade, o número não faz parte. Ok? Bem, então vamos lá. Questão número 1. Resolva a inequação 5x mais 2 menor que 3x menos 15 nos seguintes casos. Na letra A,
quando x é um número racional, ou seja, x pertence a quê? Então, quando você tem na equação 5x mais 2 menor do que 3x menos 15, como que eu faço para resolver uma inequação? Da mesma forma, da mesma maneira, como a gente resolve uma equação. Ou seja, variável no primeiro membro e número no segundo. Sendo que, quando mudamos de membro, invertemos a operação. Lembram do método prático para resolver equações? Pois é, aqui também a gente vai utilizar o método prático. Então, o 5x já está no primeiro membro, continua. O 3x, ele está no segundo membro. Preciso passá-lo para o primeiro. Então, o que é mais 3x? Vai passar menos 3x. O menos 15 já está no segundo, continua. Mas o que é mais 2 passa menos 2. Ok? Resolvendo as operações agora, então teremos 5x menos 3x, 2x, que será menor que menos 15 com menos 2, menos 17. O que o 2 está fazendo? Está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, menos 17 meios. Mas eu te pergunto, quantos números existem que são menores que menos 17 meios? 17 meios seria o quê? Transformando em decimal, menos 8,5. Ok? Então, quantos números existem, perante todos aqueles com os quais a gente trabalha, que são menores do que menos 8,5? Concorda que são infinitos valores? Pois é. Então, está aqui uma pequena diferença entre a equação e a inequação. A resposta de uma inequação, ela será sempre V de verdade ou S de solução. Nós vamos escrever essa incógnita, x, pertence, faz parte desse conjunto, no caso, Q. Mas são todos os números racionais? Não. Então, uma barrinha virada para a direita, tal que a gente vai vir aqui e vai copiar a resposta que a gente encontrou. Tal que x seja menor que menos 17 meios. Ok? Mas por que eu faço isso? Porque eu não consigo identificar um por um dos elementos que sejam menores do que menos 17 meios. Ok? Então, vamos para a letra B. Na letra B, quando x é um número inteiro. Se x é inteiro, então quer dizer que ele precisa pertencer ao conjunto Z. Então, olha, o que vai ser o nosso conjunto verdade? A variável com a qual a gente está trabalhando, a incógnita, é o x. Beleza, então, x pertence a, dessa vez, Z. Ok. São todos os inteiros? Não. Então, tal que. Venho aqui e, novamente, vou copiar a resposta. Qual foi a resposta que eu encontrei? Tá aqui. X menor que menos 17 meios. Ok? Ou seja, quantos números inteiros existem que sejam menores que menos 8,5? De novo, infinitos. Ok? Mas presta atenção, porque olha só, na letra C, ele pede valores naturais. E aí eu te pergunto, quando nós temos essa situação aqui, olha, x menor que menos 8,5, vamos pensar na reta numérica, ok? Você tem aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, por aí vai, né? Na reta numérica, valores menores ficam aonde? Sempre para a esquerda. Os números são menores que menos 8,5, ok? Então, 8,5 mais ou menos na metade. Valores menores,
para a esquerda. Tá, então eu te pergunto, nessa representação que eu tenho aqui, ó, pela reta numérica, quais desses números são naturais? Nenhum, concordam? Por quê? Porque o conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, qual vai ser a solução da minha questão? Vazio. Por quê? Porque desses números que nós temos aqui, nenhum deles é natural. Ok? Então, questão número 2. Olha só. Resolva a inequação. Ou seja, se o 3 está multiplicando, então, distributividade. Então, vai ficar o quê? 3x mais 6, copia o sinal, é maior que 4x mais 8. Sabendo que x é um número inteiro negativo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa o quê? Conforme o próprio enunciado disse, resolver. Ok? Então, variável no primeiro membro, esse mais 4x, preciso passar para o primeiro membro. Então, ele vem menos 4x. E o que é mais 6? Passa menos 6. Então, mais 3x menos 4x, menos 1x, não é assim? Mais 8 menos 6, mais 2. Observem bem que dessa vez nós temos um número negativo multiplicando o x. Qualquer letra que seja. Para trabalhar com inequações, a gente não pode deixar o número que multiplica a incógnita ser negativo. Eu preciso transformá-lo em um valor positivo. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar toda a inequação por menos 1. Porque, olha só, menos 1x vezes menos 1, menos com menos, mais 1x vezes 1, 1x. Mais 2 vezes menos 1, menos 2. Ok? Aí eu te pergunto, o que menos 1 tem a ver com mais 1? Ou, o que o mais 1 é do menos 1? E o que o menos 2 é do mais 2? Você vai me responder, Cláudia, são opostos. Exatamente. Então, qual será o oposto, o inverso de maior? Menor. Ok? E aí a gente vai continuar a resolução. O 1 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x menor que menos 2. Ou seja, vamos colocar uma OBS aqui, ó. Em uma inequação, quando o número que multiplica a variável for negativo, precisamos multiplicar toda a sentença por menos 1, ok? E aí tome cuidado. Por quê? Porque aqui, ó, haverá uma troca de sinais. Ok? Então, ele pede para a nossa resposta um número inteiro negativo. Então, quais são os números inteiros negativos menores que menos 2? Pensa na reta numérica. Menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Ok? Então, de novo, ó, em uma inequação, quando o número que multiplica a variável for negativo, precisamos multiplicar toda a sentença por menos 1. E quando multiplicamos essa sentença por menos 1, haverá uma troca de sinais. Ok?
Questão número 3. No polígono abaixo, sabe-se que x é maior que 4 e que o perímetro é menor que 32. Então, x é um número maior do que 4. Ok. E que o perímetro é menor que 32. Quais os possíveis valores inteiros de x? Então, vamos lembrar. Quando ele fala em perímetro, perímetro é a soma de todos os lados, ok? Então, 1x mais 1x, 2x. Mais 5 mais 9, 14. Mais 7, 21. Tranquilo? Tá. Ele fala que esse perímetro tem que ser menor do que 32. Então, agora é só resolver a equação. Então, 2x será menor do que 32, o que é mais 21. Passa para o segundo membro, menos 21. Então, 2x será menor que 32 menos 21, 11. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Só para a gente fazer conta mais fácil, vamos transformar essa fração em decimal, ok? Então, pego 11 e divido por 2. 5,5. Tá. Ele fala que é um número inteiro, ok? Maior do que 4. Mas precisa ser menor do que 5,5. Então, pensa na reta numérica. Quando nós temos 4, 5, 6, o número tem que ser maior do que 4, ok? Mas, ao mesmo tempo, 5,5 estaria mais ou menos aqui. Ele tem que ser menor do que 5,5. Qual é o único número que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo? O 5, ok? Então, como a resposta é única, verdade é igual a 5. Tudo bem? Por que a resposta é única? Porque nós estamos trabalhando com os números inteiros e existem algumas restrições. Conseguiram entender? Tomara que sim. Questão número 4. Quais números naturais são soluções da inequação? Vejam bem, dessa vez, a nossa inequação é uma fração. Só que ela é uma fração de denominadores diferentes. Quando estávamos trabalhando com as equações, o que a gente precisava fazer? Ótimo! Igualar os denominadores. Aqui não será diferente. E qual será o MMC entre 3 e 2? 6. Perfeito. Sabemos que se não tem denominador escrito, vale 1. Então, vamos lá? 6 dividido por 3, 2, que multiplica x menos 3. Copie o sinal. 6 dividido por 2, 3, que vai multiplicar 2x menos 1. 6 dividido por 1, 6 vezes 12, 72. Cancelo os denominadores e o que eu tenho que fazer? Tá multiplicando, então distributividade. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes 2, 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. É menor do que 72. Então, 2x já está no primeiro membro, 6x também está no primeiro membro. 72 está no segundo. Só que esse menos 6 passa para lá, mais 6. Esse menos 3 passa para lá, mais 3. Ok? Então, 2x menos 6x, aliás, 2x mais 6x, 8x, será menor que 72 mais 6 mais 3, 81. Ok. O 8, que está multiplicando, vai passar dividindo. Só para a gente poder fazer mais fácil, ficar mais fácil para a gente poder responder, o que seria 81 dividido por 8? 10,1 aproximadamente, tá? Então, quais são os números naturais menores que 10,1? Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o próprio 10, ok? Por quê? Porque 10,1
é maior do que 10. Então, pensa na reta numérica. Você tem o 10 e tem o 11. O 10,1 está aqui, ó. Eu quero os valores menores. O 10 vai fazer parte? Vai. Ele vai fazer parte. Ok? Bem, nós vamos treinar bastante algumas inequações, tá? Então fiquem tranquilos, porque com o treino vocês vão ver que é muito simples e muito fácil. Espero vocês na próxima. Até lá, um beijo!